Como escolher o melhor local para instalar seus painéis solares? É uma pergunta não muito fácil de responder, porque também envolve múltiplos fatores. E a tecnologia, ela nos auxilia muito nessa escolha. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu estou com um drone aqui na minha mão, que a gente utiliza em todas as nossas instalações. A gente utiliza o drone para quê? Para a gente visualizar o telhado, visualizar a angulação do telhado, visualizar possíveis áreas de sombra que possam ter sobre o telhado, que também são fatores que são levados em conta. O principal fator, né, que nos leva a uma produção ruim num painel solar é a presença de sombra, né? Então a gente evita ao máximo a presença de sombra, ou se tiver alguma árvore que possa ser podada, né, que tiver sobre uma região do telhado, né, a gente já tem essa orientação por meio de uso de imagens aéreas. Então, respondendo a pergunta, esse é um dos fatores. A gente usa imagens aéreas para poder escolher o melhor local para instalação. Mas não é só isso que a gente leva em consideração. A gente leva também em consideração o azimuth, né, a inclinação, a orientação desses painéis solares, né? Como a gente está no hemisfério sul da Terra, quem está no hemisfério sul, a gente usa a face norte de preferência para a instalação, tendo em vista que o Sol ele tem uma leve inclinação, né? E a face norte, quem está no hemisfério sul, ele tem uma melhor irradiação solar, eu diria assim dizer. Agora, quem está no hemisfério norte, quem mora nos Estados Unidos, por exemplo, a melhor face para a instalação não seria a face norte, seria a face sul, tá bom? Isso quer dizer que quem tem telhado leste e oeste são locais ruins para instalar? Não, tá bom? Se forem os únicos telhados possíveis de serem instalados, né? Óbvio que tem uma perda em relação à face norte, né? De 3 a 5% mais ou menos, mas também são bons telhados para instalação. A face sul a gente tenta evitar ao máximo instalar, né? As perdas elas acabam sendo um pouquinho maiores, dependendo da angulação do telhado. Quanto maior a angulação do telhado, maior vai ser a perda. Mas com telhados com baixíssima inclinação, né? Mesmo que voltados para a face sul, e sendo o único telhado possível de ser instalado numa casa, a gente não vai evitar a instalação, a gente vai sim fazer a instalação, só vamos fazer uma projeção menor de produção, tá bom? Então, teoricamente, todos os telhados podem ser utilizados, só são levados em conta, né, as inclinações para que possamos calcular, inclinações e orientações para que possamos calcular a projeção de geração e evitar ao máximo, isso sim prejudica muito a geração, evitar ao máximo áreas de sombreamento. Hoje os painéis solares eles são mais modernos, eles são do tipo half cell, né, monocristalinos, eles têm 144 células, então teoricamente se você toma perda em uma placa, você não perde por completo a produção daquela placa, mas como a maioria dos inversores são inversores string utilizados no Brasil, como as placas são ligadas em série, tomou prejuízo de geração em uma placa, você toma prejuízo em todas as outras placas ligadas naquela série, naquela string, então a gente evita ao máximo sim o uso de áreas que tenham sombreamento. Então, voltando a falar, é multifatorial a escolha. A gente leva em conta, então, imagens aéreas, né, uso de drones, para variação de angulação de telhado, presença de sombra, a gente vê orientação, azimuth, a gente vê possibilidade de aquela estrutura do telhado suportar a placa. Às vezes o telhado é muito antigo, pode utilizar apenas um outro telhado, daí você coloca na ponta do lápis, né? Ah, vale a pena eu fazer uma reforma muito grande, vou ter o retorno financeiro, mesmo que eu tenha uma perda pequena de produção num outro telhado. Então são vários fatores que são levados em conta.